câmera. Aí toda vida que eu coloco pra gravar, a câmera desliga. Mas acho que agora foi. Sim, começando o GED agora, saneamento do processo. Bora lá. Primeiro, tem gente entrando. Só um minuto. Quem é que tá querendo entrar? A Kate. Pronto. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender em que parte do processo a gente tá, certo? Eu não sei se vocês lembram, bem no começo, no primeiro GED que a gente teve, que a gente foi falar sobre petição inicial, eu mostrei pra vocês esse caminho aqui, né? Que lá na petição inicial a gente estava na fase postulatória, que é o início, né? E depois ia vir o saneamento, a instrutória, que é o das provas, e a decisória, que é da sentença, já para decidir sobre a lide. No caso, aqui no nosso caminho, atualmente a gente está no saneamento, certo? A gente já passou pela fase postulatória, a gente já viu petição inicial, a gente já viu contestação, as formas de resposta do réu, né? A gente já viu intervenção de terceiros, que é uma coisa que acontece mais ali nesse meio termo entre postulatório e saneamento, e agora a gente está de fato no saneamento, certo? Então, vamos considerar que já foi apresentada contestação, o juiz ele já tem ali um norte, né? Ele já tem um norte do que as partes querem, do que o autor está pleiteando e do que o réu está contestando sobre aquele pleito, certo? Seja uma reconvenção, seja uma contestação. Então, primeiro de tudo, vamos entender uma coisa. O saneamento do processo, ele vem depois do julgamento conforme o estado do processo. Lá naquela ordem que está lá no nosso CPC, que eu vou já mostrar aqui para vocês. Caso não aconteça uma dessas possibilidades aqui, ó, caso não aconteça uma dessas possibilidades do julgamento conforme o estado do processo, é que a gente vai para a fase de saneamento. Ah, Amanda, mas por que só caso não aconteça? Porque aqui essas possibilidades, elas já dizem respeito ao julgamento da causa, ao julgamento da lide. E se eu já julguei a lide, por que eu vou continuar indo pro saneamento, né? Por que eu vou fazer mais alguma coisa se já foi julgado? Estou só esperando o trânsito julgado para terminar aquilo ali, bater o martelo e pronto. Não faz sentido. Então, a gente tem que entender que antes do saneamento, né? Se tem saneamento, antes disso, passou, o juiz averigou para ver se não poderia se encaixar dentro dessas três possibilidades aqui, certo? Que são elas, extinção do processo, que está prevista lá no 354, julgamento antecipado do mérito e julgamento antecipado parcial do mérito. Eu sei que a professora já falou disso com vocês, né? Eu lembro que eu estava nessa aula. Então, aqui vai ser mais para dar uma revisada mesmo, certo? O julgamento conforme o estado do processo, ele vai do 354 até o 356, certo? E é basicamente o que o nome já diz. O juiz vai julgar de acordo com o que ele já tem ali nos autos, certo? Até aquele momento, eu só tenho tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu vou julgar, eu vou fazer o meu entendimento conforme o que está aqui, beleza? Então, a extinção do processo. Vou colocar aqui no CPC, só pra gente visualizar como é que ele chega pra gente, certo? Mas é uma coisa assim bem... Você entende só lendo o artigo, ok? Da extinção do processo, ou seja, processo extinto, né? Vai acabar ali e vai encerrar. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485 e 487, inciso 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Essa sentença vai ser uma sentença já para acabar o processo, que a gente chama de sentença terminativa, que vocês vão ver lá nas próximas unidades, ok? Outra coisa que a gente deve manter em mente é que a decisão a que se refere o caput pode dizer respeito apenas à parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Ou seja, ele pode extinguir sim só uma parte do processo, não tem problema nenhum, certo? Assim, algo que, né, dê para separar ali dentro dos autos, aí ele vai separar, vai extinguir. Ah, isso aqui não faz sentido, vou tirar isso aqui. Entendeu? Continuando aqui, vamos voltar para nossa apresentação. Sim, sobre a extinção do processo. É cabível nas hipóteses do 485 e 487. Aí vamos separar uma coisa para a gente entender melhor. O 485, ele fala sobre extinção do processo no caso de que o juiz não vai analisar o mérito.
Ele já vai bater o olho e ele vai dizer, isso aqui não tem jeito. Aí ele vai no processo, sem análise de mérito. Ele não chegou a olhar a lide, ele não chegou a olhar os fatos, ele não chegou a entender por que o autor está pleiteando aquele direito, por que o réu está contestando aquilo ali. Ele não chegou a entrar, de fato, na situação. Ele se atentou somente a, por exemplo, questões processuais. Entendeu? Aí vamos puxar aqui o 485 só para vocês visualizarem, certo? Do que eu tô falando. Tá aqui, ó. O juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial, né? Naquelas hipóteses lá que a gente já falou sobre indeferimento. O processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes, ou seja, abandono da causa, né? E não falar nada. Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, o autor abandonar a causa. Só um minutinho, a gente entrando. Sim. Verificar a ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo. Estão vendo que são questões mais processuais, voltadas ao processo em si, ao procedimento, e não, de fato, à situação. Reconhecer a existência de perempção, que é aquele abandono de causa por 3 vezes seguidas, que a gente já comentou sobre, litispendência ou coisa julgada, ausência de legitimidade ou interesse processual, colher, homologar a desistentação, em caso de morte da parte, e nos demais casos prescritos nesse código, que são casos aleatórios que podem aparecer em um dispositivo ou outro. Em resumo, o que acontece aqui é o seguinte, questões processuais. Bateu o olho, disse, não dá para continuar desse jeito, não vai continuar. Beleza? Então, isso aqui tudo são questões que são resolvidas sem olhar o mérito, sem apreciar o mérito, sem olhar a situação fática daquele litígio. Certo? Então, o processo vai ser extinto, nesses casos aqui, sem resolução do mérito. Agora, indo para o 487, que na nossa apresentação diz, inciso 3º, 2º e 3º, né? 487, ele diz assim, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, homologar reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, na reconvenção, a transação, a renúncia, a pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Ou seja, nisso aqui, né, ele vai analisar o mérito. Então, o processo vai ser extinto, mas com resolução do mérito. Ok? Por que não entra em inciso primeiro, Amanda? Porque isso aqui já vai passar por todo o processo da instrução probatória, entendeu? Normalmente, o inciso primeiro, ele não dispensaria a fase de produção de provas, que é o que basicamente, né, esse artigo que a gente está vendo fala sobre. Beleza? Voltando aqui, acho que era 354, da extinção do processo. Voltando para nossa apresentação. Deu para entender essa parte? Sem análise, com análise do mérito. Reajam. Sim, Amanda, eu entendi. Obrigada, Irlanda. Obrigada, Aline, Nina. Obrigada. Voltando aqui. Julgamento antecipado do mérito. É quando o juiz entender que é desnecessária a produção de provas, certo? Ele diz assim, não, o que eu tenho aqui já é o suficiente para eu julgar essa lide. Então, não preciso gastar o tempo do judiciário, gastar o dinheiro do judiciário, gastar o tempo das partes para ir esticar esse processo mais ainda. Então, eu vou julgar logo aqui, certo? Já vou resolver aqui e tá tudo certo. Desnecessário produzir provas, está previsto lá no 355. Eu não vou nem abrir porque é basicamente isso que ele fala. É desnecessário produzir provas. E também acontece quando o réu for revel, no sentido de que? Revelia, né? O cara não se manifestou, não fez nada, não tem a outra parte ali pra seguir com o processo, então acaba ali, foi julgado, antecipado e pronto. Isso aqui tem análise de mérito, tá? É só desnecessário produzir provas mesmo e revelia. Mas tem análise de mérito, não é sem a análise. Tem análise de mérito. Julgamento antecipado parcial do mérito. É a mesma coisa desse ponto 2 aqui, só que vai ser só parcial, significa que eu tenho uma acumulação de pedidos, eu tenho mais de um pedido e só um vai poder ser julgado naquele momento, o outro tem que seguir mais um pouco, tem que ir para uma audiência de instrução e julgamento, por exemplo, certo? Tem que fazer outras coisas, tem que seguir. Só que eu tenho um pedido que já pode ser julgado agora.
Então, o juiz vai lá e já julga ele, já dá uma posição a respeito daquilo ali. Está previsto no 356. E depois vocês vão dar uma olhadinha. Eu tenho certeza que assim que sair daqui, vocês vão abrir o CPC e olhar artigo por artigo, ler e pensar assim, meu Deus, a Amanda realmente disse que estava tudo aqui e tá. Show? E agora a gente vai direto para a fase de saneamento do processo. Aquela era uma mais introdução, para a gente entender onde é que, né, para a gente se situar, saber onde é que está localizado, mas agora vamos para saneamento do processo de fato. Ah, Amanda, e o que é saneamento? Saneamento é o momento processual em que o juiz de direito, claro, depois de receber todas as manifestações, documentos e depois de passar da fase argumentativa, deverá estudar profundamente os autos sanando questões processuais pendentes. Interessante dizer que normalmente quem faz isso aqui é o estagiário, né? O estagiário que está lá na vara, mas vamos deixar abaixo. É basicamente o que eu disse para vocês. Ele já vai ter passado de petição inicial, ele já vai ter passado de contestação e vai estar agora no momento de pegar aqueles autos, né? Se ainda fosse físico, claro. Pegar aqueles autos, passar página por página, ler, entender o que as pessoas estão pedindo ali e verificar qual vai ser o próximo passo, entendeu? O próximo passo da marcha processual, perdão. E serve para que o saneamento, Amanda? O saneamento, ele serve para resolver questões processuais pendentes, ou seja, aquelas questões que não estavam, não tinham naquele momento das preliminares, lembra? Quando a gente coloca na petição inicial ou na própria contestação uma partezinha anterior aos fatos, anterior ao direito, que fala sobre as questões preliminares. Não sei se eu lembro. Gratuidade da justiça, sigilo processual, ilegitimidade, passiva, essas coisas, sabe? Questões processuais, né, em relação ao procedimento que não foram sanadas ainda. Pode ter passado despercebido, pode ter aparecido depois, mas, de toda forma, são vícios processuais que devem sim ser resolvidos e essa fase do saneamento do processo é o momento certo para fazer isso. Beleza? Serve também para delimitar questões de fato e de direito. Nesse caso aqui a gente vai ver direitinho lá no inciso, que está no próximo slide. Mas são questões relevantes, de tipo assim, vocês vão entender já já. Definir a distribuição do ônus da prova, ou seja, a quem vai ser responsabilizado por produzir a prova, quem vai ter que apresentar tal documento, quem vai ter que apresentar tal coisa. Esse é o ônus, o encarregamento. Designar audiência de instrução se necessário. E onde é que está previsto? No 357. Esse artigo aqui é tudo que a gente vai estudar hoje, 357. E para vocês entenderem, a ordem dos incisos, ela tá dessa forma aqui. Vocês têm que entender. O que acontece lá no saneamento? Lá no saneamento, o juiz pode resolver, delimitar, definir ou designar. RDD. Eu estava estudando, aí eu achei interessante esse esquema e trouxe para vocês. RDDD. Beleza? Aí agora a gente vai, de fato, analisar a letra da lei. Eu sei que é chato. Eu entrei no diabo desse GED pra estar lendo artigo junto com a Amanda. Hoje vai ser isso, porque a gente só tem um artigo pra estudar. Mas eu prometo que vai ser legal, tá bom? Aí uma coisa que, né, eu aconselho, vou anotando, certo? Porque eu vou ler, vou explicar o inciso pra vocês. E a partir daí é que vai sair as informações interessantes, certo? Eu já dei uma introdução ali no outro slide, né? Mas agora a gente vai ver de fato como é que tá isso aqui. Então, como eu disse pra vocês, não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, e quando ele fala deste capítulo, é aquele capítulo lá do julgamento, certo? Do julgamento conforme o estado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo. Inciso primeiro, resolver as questões processuais pendentes, se houver, que é justamente o que eu acabei de falar para vocês. Passei ali pela minha petição inicial, coloquei questões preliminares, o juiz ali no despacho inicial, depois que ele recebe a petição inicial, ele já resolveu algumas coisas, mas passou uma coisa ou outra despercebida, ele pode resolver nessa parte aqui do saneamento. Contestação do mesmo jeito, naquela lá, preliminares da contestação, né? Não tem ilegitimidade passiva, competência, não sei o que, questões processuais que podem ter passado despercebida pelo juiz ou apareceram de forma superveniente, ou seja, depois, né?
e que agora estão pendentes, podem ser sim solucionadas na fase de saneamento. É claro que essas questões pendentes, elas podem ser resolvidas. É claro que essas questões processuais, né, elas podem ser resolvidas, esses vícios processuais podem ser resolvidos em qualquer fase do processo, para deixar o processo tudo ok e a gente poder seguir de fato conforme está lá no CPC. Mas a questão é que a fase de saneamento ela é destinada especificamente para isso. É o melhor momento para você fazer, certo? Para você não, para o juiz, né? Porque ele que vai fazer isso aqui. Lembrando, isso aqui são atos do juiz, tá? Quem vai resolver as questões processuais? O juiz. Quem vai delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos? O juiz. E o que é isso aqui, Amanda? Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória? É o quê? Ele olhar para a minha petição inicial, para a minha contestação, ele olhar para os fatos e ele ver isso aqui. Pô, isso aqui ele não trouxe a prova suficiente agora, então eu vou ter que pedir alguma coisa. Por exemplo, no caso de uma ação contra uma loja, contra a Magazine Luiza, né? Tem lá o cliente dizendo que a TV dela, que ela comprou junto com aqueles painéis, né? Que fica atrás da TV, comprou e tal, chamou o montador da Magazine Luiza mesmo, montador da loja, e aí caiu. Depois assim, de uma semana o negócio caiu, a TV estragou e tal. Ou seja, a pessoa entrou com a petição inicial, né, iniciou o processo, ela falou sobre isso nos fatos, mas ela não trouxe fotos, por exemplo, não trouxe vídeo, não trouxe uma comprovação de que de fato o montador era lá da Magazine Luiza, esqueceu de anexar as coisas nos autos, entendeu? E aí, isso é um fato que vai, né, requerer atividade probatória. Ou seja, vai requerer provas, vai requerer que seja comprovado. E a partir daí também ele vai dizer os meios de prova admitidos, que é uma coisa que a gente vai estudar no próximo GED, os meios de prova, mas vocês já estão vendo com a professora, então vocês já entendem basicamente mais ou menos do que se trata, certo? Definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. Aí a gente vai lá pro 373, por quê? Quando eu vejo assim, ônus da prova, eu me lembro, quando foi eu, né, estudando isso aqui, que eu ficava, meu Deus, isso parece um nome tão difícil, o que diabo é ônus da prova? Eu não sei o que é isso. Mas, gente, é uma coisa tão besta. Eu não sei nem se vocês, né, pensam da mesma forma. Mas eu pensava, então, eu vou falar aqui pra vocês, né, do que se trata o ônus da prova, pra vocês não ficarem com essa dúvida e ficarem com vergonha de perguntar. Porque pra mim, na época, era difícil. O 373, ele fala assim, lembra, só voltando aqui pra gente entender. O inciso do 357, que é sobre o saneamento, ele fala que o juiz vai definir a distribuição do ônus da prova. Ou seja, ele vai dizer a quem cabe o ônus da prova. E o que é o ônus da prova, Amanda? O ônus da prova é a pessoa, uma das partes do processo, ser encarregada de provar aquilo ali, de comprovar aquilo ali. Ou seja, a responsabilidade de provar que a minha TV instalada pelo montador da Magazine Luiza, essa responsabilidade de provar é minha, da parte autora, entendeu? Não cabe o juiz transferir esse ônus da prova ao réu, porque ele não vai querer, né, comprovar isso, ele não vai querer comprovar que errou. Então, cabe ao autor, beleza? E sobre o 373, vamos entender aqui, ó, o ônus da prova incumbe, primeiro, ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ou seja, em relação ao fato que está baseando o meu pleito, o pleito do meu direito, ao que eu estou pedindo, quem vai provar sou eu, beleza? O autor sou eu. Já no inciso segundo, a gente vê que ao réu, ou seja, vai ser responsabilidade do réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, comprovar que existe um fato impeditivo, que não, aquele direito não pode ser exercido, modificativo, para modificar o direito do autor, ou extintivo, para não existir o direito do autor, certo? O réu, cabe ao réu comprovar isso aqui, ou seja, cabe ao réu comprovar que o autor não tem razão nenhuma nisso aqui, não tem razão nenhuma em estar pedindo determinado direito, beleza?
Agora, voltando para a nossa apresentação. Entendemos os ônus da prova? Reajam aqui, vocês estão calados hoje. Eu sei que o assunto é chato, né? Um pouco chato, porque só é letra da lei, mas eu preciso saber que se vocês estão entendendo. Tudo certo, muito obrigada. Show de bola, vamos continuar. Inciso 4. Delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Ou seja, ele vai olhar lá a minha fundamentação jurídica e vai ver o que é relevante ou não para a decisão do mérito. Porque quando o juiz está na parte de saneamento, ele vai analisar o processo inteiro, certo? Ele vai analisar tudo que aconteceu até aquele momento. Então, vocês percebem que ele já analisou os fatos aqui, ó, né? Pelo andar da carruagem, ele já analisou os fatos, ele já definiu quem vai produzir as provas e agora ele está no direito, na fundamentação jurídica. Ele vai ver o que foi que as partes trouxeram, né? O que elas estão alegando, o que estão utilizando do direito, jurisprudência, dispositivo, entendimento doutrinário, para decidir o mérito. Ou seja, isso aqui vai influenciar, sim, quando ele for elaborar uma sentença, por exemplo. Beleza? Basicamente isso. Tranquilinho isso aqui. Só para dizer realmente as questões de direitos relevantes para a decisão do mérito. Ele vai ver o que é importante, vai ver o que se aproveita do que foi alegado pelas partes. Show? E, finalmente, inciso 5º, designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Por que se necessário? Porque pode ser que, né, não precise produzir nada. Não precise, sei lá, escutar uma testemunha, né? Não precisa. Então, ele vai analisar se é necessário ou não audiência de instrução e julgamento e designar. Show de bola? Temos dúvidas sobre esses incisos? Temos dúvidas? Muito texto, eu quero saber se temos dúvidas. Eu lembro que a professora até falou essa semana que tinha gente perguntando se a gente precisava olhar a doutrina, né? Se vocês precisavam ver doutrina para entender esse assunto aqui. Não precisa, gente. É muito sintético, não é uma linguagem tão técnica que está no código, né? Surpreendentemente, não é tão técnica essa parte do saneamento. Então, vocês pegando o CPC e lendo, é tranquilo demais mesmo. Só precisam, de fato, entender os termos, né, como o ônus da prova, por exemplo, e, de fato, o que é saneamento, que muita gente não sabia. Mas agora a gente entende e vamos continuar. Agora, vamos tratar sobre os parágrafos, que também são importantes para o nosso entendimento aqui, certo? Como eu sei que é muito texto, eu fui destacando palavras-chave para você entender do que se trata cada parágrafo. Por exemplo, o parágrafo 1º, ele fala que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias. Quando finalizar esse prazo, esse fim aqui quando finalizar esse prazo, a decisão se torna estável, ou seja, não tem modificação, já que já passou o seu tempo de, né, ir lá e questionar sobre aquilo ali. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que depois do saneamento, depois que o juiz der a decisão de saneamento dele, para organizar aquele processo, as partes, caso tenham dúvidas, caso não tenha ficado claro, né, não tenha ficado evidente o que o juiz quer, elas podem sim pedir esclarecimentos ou até mesmo solicitar ajustes, caso não concordem com aquela decisão do juiz, no prazo comum de 5 dias. Ou seja, saiu ali a decisão, né, as partes foram intimadas acerca daquele conteúdo decisório, foram intimadas, tem esse prazo de 5 dias, né, a partir do próximo dia útil, para pedir esclarecimentos ou ajustes. Caso não queira, né, não tenha nada a ser esclarecido, depois que passar esse prazo, a decisão vai se tornar estável e não cabe mais um pedido de esclarecimento ou ajuste. Pois assim, o juiz entende que você entendeu se você não questionou. Basicamente isso. Agora, no parágrafo 2º, as partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato
e de direito a que se refere os incisos 2º e 4º, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Ou seja, as partes, apesar de estarem de lados opostos no processo, elas sentaram, né? Elas e os seus patronos, seus advogados, seus representantes, sentaram e já decidiram o que é importante para elas em relação aos fatos e ao direito. Aquela questão lá da delimitação pelo juiz dos fatos que vão ser objeto de atividade probatória ou do direito que vai ser relevante para a decisão do mérito, essa atitude quem fez foi as partes. Sentaram consensualmente, já decidiram o que vai ser importante para elas ou não, já delimitaram, certo? Aí elas levam esse entendimento, esse consenso, né, que é quase que um acordo, para o juiz, e se o juiz homologar, fica tudo vinculado àquilo ali, o resto do processo vai seguir com base naquilo ali, beleza? Então, as palavras-chave desse parágrafo 2º, delimitação consensual, homologação e vinculação. Vinculação porque vai vincular as partes e o juiz. Já o parágrafo 3º, ele fala: se a causa apresentar uma complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. É no sentido de que tem uma questão que é muito complicada para eu entender aqui. Então, eu vou chamar as pessoas que sabem mais do que eu sobre essa questão. No caso, as partes, né? No sentido de que as partes, como elas estão pleiteando aquele direito, elas vão saber o que elas querem mais do que eu. Entendeu? Então, é em relação à complexidade mesmo e cooperação. Nesse caso aqui, o parágrafo 3º, ele é um claro exemplo do princípio da cooperação que a gente vê lá em TGP, certo? Cooperação entre as partes, para que o processo siga de forma célere, né? Essas coisas. É um claro exemplo do que está lá no nosso CPC, no CPC não, né? Que é um princípio, mas é um claro exemplo do princípio da cooperação, beleza? E nesse caso, ele pode agendar, designar a audiência só para esclarecer esses pontos, para entender para melhorar o entendimento dele, para tirar essa complexidade da causa, beleza? Aí eu vou colocar aqui no CPC de novo, só pra gente ver uma coisa, porque assim, existem mais parágrafos a respeito desse artigo, né? Só que eu não trouxe porque já fala muito sobre prova. E vocês estão vendo provas agora com a professora, e no próximo GED é que a gente vai ver provas no GED mesmo. Então, só para vocês visualizarem um pouquinho sobre isso aqui. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, ou seja, naquele inciso lá que fala sobre delimitar os meios de prova, né, meios de prova admitidos, o juiz fixará prazo não superior a 15 dias para que apresentem rol de testemunhas. São coisas relativas a provas mesmo, não cabe a gente falar disso aqui agora, mas só para vocês terem uma noção que existem sim mais parágrafos além do parágrafo 3º que a gente viu aqui agora. Beleza? Beleza? Eu acho que depois disso aqui... sim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui eu coloquei 2 questões, certo? Na apresentação, para vocês visualizarem como é cobrado esse assunto pelas bancas de concurso, certo? Só para vocês visualizarem mesmo que eles cobram de fato a letra da lei, porque não tem muito o que se falar sobre esse assunto. É algo mais letra da lei mesmo, não tem assim, entendimento doutrinário, entendimento principiológico, não tem. É basicamente letra da lei, e o que cai muito é sobre o prazo, né, para as partes pedirem esclarecimentos ou ajustes, essas coisas, certo? Aí tem 2 questãozinhas aqui só para vocês verem como é que cai, aí tem a justificativa com a resposta, e na hora que vocês estiverem estudando, vocês vão verificar direitinho. Show? Aí agora, o que vai acontecer? Vai acontecer o nosso joguinho. Deixa eu só pegar o link, aí eu mando aqui. Gente, eu nem ia fazer esse jogo.
Aí eu tinha terminado os slides, né? Aí eu tava, e se eu fizer um carro com os meninos? E se? Porque o assunto já é chato, já é pouca coisa, né? Colocar uma coisinha de entretenimento. Eu vou mandar o link aqui, organizar ao vivo, só um minuto. É a primeira vez que eu uso isso aqui. Quase que eu não sei como é que funciona, mas acho que eu sei. Vai dar certo. Só um minuto. Escolher modo de jogo. Vejam aí se vocês conseguem entrar. Vejam aí, por favor. Ana entrou, Aline entrou, Paty. Mais alguém? Alguém está com dificuldade para entrar? Sim. Tá ruim para entrar, é? Entrou a Maria. Agora. O que tá acontecendo? O que aparece para vocês? Entrou a Marci. Eu acho que é a Marcilene. Tá difícil, eu acho que é meu celular. Pode ser. Entrou. Mais alguém? Aparece o meu boneco com apelido. Sim, tá aqui já o teu, Aline. É um bonequinho com um negócio na cabeça. Temos 4 pessoas na sala. Será que entra alguém mais? Bora pelo menos uns 10 aí, vai. Pra nós brincar. Vocês conseguiram clicar no link? Conseguiram colocar o... Já vai direto, tem um pin, como é? Me digam alguma coisa aí, se pronunciem. Entrou mais alguém? Cris. E a Nina. Muito obrigada. Vai, mais 4 pessoas pra gente começar. Tudo bem, Erilano, tudo bem. Mas aí tu vai acompanhando as perguntas, tá certo? Eu vou disponibilizar depois essas perguntas, mas é interessante que vocês vejam só pra fixar um pouquinho. Show? Mais alguém? Olha, temos Eduardo, entrou agora. Mais 3 pessoas, só pra gente começar mesmo, vai. Vai. Vitória entrou. Mais duas. Duas. Tu tá vendo... Tu tá com o link, Thalita? Ó, clica direto nesse link aí que já vai, ó. Lia entrou. Mais um.
começar e vocês acompanham aí as perguntas, beleza? Bora lá. Mais alguém vai entrar? Não? Bora. Iniciar. Tá? Vocês estão vendo minha tela. Gente, são 20 segundos para responder as perguntas. São perguntas bem objetivas, só pra gente fixar um pouquinho o conteúdo mesmo, tá certo? Quem ficar em primeiro vai ganhar chocolatinho. Iniciar. Saneamento do processo. 3, 2, 1. Vai. Já temos uma resposta. 3, 4. Responde, gente, senão não vai dar tempo. Como é que tá aparecendo pra vocês? Apareceu a resposta já? Ele fica muito travado, mas deu pra entender. A pergunta aparece na tua tela, entendeu? E aí a gente tem que ficar entrando e saindo no... Tipo, mudando de aba. Sério? Ai, que sacanagem. Ai, vamos tentar de novo. Nessa putaria. 20 segundos dá nem pra ler. Ô, mulher. Ô, mulher. Vamos tentar de novo, tá? Eu vou ler. Olha, eu vou ler a questão pra vocês, tá certo? Vou ler a pergunta, aí vocês já olham direto pros itens. Show? Vai dar certo, bora. Vou pra próxima, atenção. Ai, tem pontuação, que legal. Maria tá na frente e a Paty também. Bora, vocês conseguem. Arriba. Após o saneamento, é possível que as partes solicitem esclarecimentos e ajustes ao juiz no prazo comum de... Qual o prazo para solicitar esclarecimentos e ajustes? É 10 dias, 15 dias, 5 dias? Prazo para solicitar esclarecimentos e ajustes acerca da decisão de saneamento. Falei isso nesse instante. Prazo. 4 pessoas colocaram que é de 5 dias, uma pessoa colocou de 10 dias e outra colocou de 15 dias. Então nem todo mundo conseguiu responder. Gente, é 5 dias? Por favor, né? Por favor. Gente, tentem recarregar o joguinho. Tentem recarregar, que eu acho que aparece. Tá bom? Porque tem gente conseguindo responder. Não tô entendendo. Bora lá, vamos ver quem que tá na frente. Maria continua na frente. Arrasando. Está dando um gás. Também não conseguiu. O diabo desse carro não presta, não. No meu tempo prestava, gente. Quando eu tinha já de filosofia, do direito, prestava isso aqui. Eu adorava, inclusive. Quem tá conseguindo responder, posso ir pra próxima? Pode? Gente, quem não conseguiu entrar, vai acompanhando as perguntas, tá bom? Porque as perguntas são bem objetivas e é legal de você acompanhar. Vai aparecer aqui na minha tela, no Meet, tá certo? No Meet. E pra quem tá jogando, eu vou ler as perguntas pra vocês só se atentarem aos itens, beleza? Vou passar pra próxima. Maria tá na frente por enquanto, seguido pela Paty e Thalita. E Eduarda e Vitória. Bora. Próxima pergunta. Que atitude o juiz deve tomar se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito? Valendo. O que o juiz deve fazer se a causa for complexa demais? O que ele pode fazer para facilitar aquilo ali? Bora, meu povo, o tempo tá passando. 2 respostas, cuida.
Cuida, cuida, cuida. 3 pessoas conseguiram responder. O que é isso? O que é isso? Gente, acabei de falar isso com vocês também. Tá lá no parágrafo. Vou até olhar qual é o parágrafo. Parágrafo 3º, o último parágrafo que a gente leu, ó. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação. Ou seja, o item azul aqui, ó, designar audiência de instrução e julgamento em cooperação com as partes. Show? Ele não vai julgar antecipadamente o processo, ele não vai extinguir um processo sem resolução do mérito, só porque é difícil a causa. Não. Ele vai designar uma audiência para conversar com as partes e ver realmente o que está acontecendo. Beleza? Posso ir para a próxima? Vamos ver o nosso placar. Eita, que é a vitória! Lavada, viu? Quem é a vitória? Qual é a vitória, hein? A vitória subiu aqui, minha filha. Segue o líder. Subiu de uma maneira. A menina tava lá na última. Arrasou. Posso passar para a próxima? Estão todos prontos? Vou passar, hein? Vou passar. Agora. Qual das alternativas abaixo é uma decisão de saneamento? Nomear amicus curiae, designar audiência de conciliação, definir a distribuição do ônus da prova, estabelecer prazo de 5 dias para a apresentação de memoriais. Vocês não sabem nem o que é memoriais ainda. 4 pessoas acertaram. Definir a distribuição do ônus da prova. Certo? Amicus curiae a gente viu lá intervenções terceiros, não tem nada a ver com saneamento. Beleza? Designar audiência de conciliação. Conciliação não, gente. Conciliação é lá no início, depois da petição inicial. Certo? Entre a petição inicial e a contestação. Amanda, posso sair agora? Espere a frequência, tá terminando. Viu? Espere a frequência, por favor. Acho que a próxima questão é a última já. Então, só para deixar claro aqui, gente. Qual a alternativa que é a decisão de saneamento? Definir a distribuição do ônus da prova. E o que significa o ônus da prova? É a responsabilidade de provar sobre um fato. Beleza? Ônus da prova é a responsabilidade de provar sobre o fato. O encarregamento. Então, o juiz vai decidir quem é que vai ser encarregado de produzir aquela prova ali. Beleza? Vamos para a próxima. A Maria voltou ao pódio e a Vitória desceu. E a Thalita está em segundo, se mantendo. E a Paty está em terceiro, mas com previsão de subir. Seguindo. Show. Última questão. Quem está jogando pode só me responder aqui que posso passar. Sim, sim. Eduardo, pode falar. Ah, era reagindo, né? Tudo bem. Vou seguir, viu? Vou seguir para a próxima. Agora, nesse exato momento. O saneamento ocorrerá independente do julgamento anterior feito pelo juiz no estado em que o processo se encontra. Leiam com atenção. Ocorrerá independente do julgamento anterior feito pelo juiz. Independente? Será se é independente mesmo? Não sei. Me digam aí se é verdadeiro ou falso. Temos 4. Mais uma resposta, vai. Vai. 5, 6. Aê, todo mundo acertou. Fico feliz, hein? Bora lá, quem foi que ganhou? Pódio. Terceiro, a Paty. Segundo, Maria. Primeiro, a Maria tava em primeiro, né, não? A Thalita arrasou, deu a volta por cima e ficou em primeiro. Arrasou. Pois tá aí. Pronto, terminamos o nosso joguinho. Eu vou só tirar um print pra eu saber quem é que eu vou dar chocolate. As 3 ganham chocolate? Sim, gente, obrigada por ter participado. Todo mundo vai ganhar chocolate.
Eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa. Vou dar chocolate pra todo mundo. Meu Deus, tenho que anotar o nome dessas pessoas. Thalita. Deixa só minha bolsa estágio cair que eu compro um pacote de chocolate pra vocês. Maria, Paty. Pronto. Eu não sabia que esse jogo era fresco desse jeito, não. Eu tinha acabado de terminar de almoçar também. Eu vou só pegar a frequência aqui e boto pra vocês, tá bom? Só um minuto. Eu tinha acabado de comer uma pratada de arroz com ovo e feijão, que eu acordei desejando arroz com ovo hoje. Aí eu disse, não, vou fazer arroz com ovo. Frequência. Copiar. Menino, meu computador tá travando, viu? Vou jogar essa bomba. Chegou do trabalho agora, ainda vai fazer. Ai, que puxado. Trabalhar dia de sábado é péssimo, né? Dormir livre. Olha, tá aí, frequência. Respondam. Por favor, por favor, por favor. Respondam, coloque lá o nome certinho. Muito obrigada pela participação. Vocês são lindos. E até próximo GED, né? Até quarta, pra quem eu for ver quarta não, segunda, menina. Segunda eu tô lá. Segunda eu tô lá na K41 agora, né? Com vocês no horário EF. Qualquer dúvida, mandem no WhatsApp. Quem precisou sair mais cedo, manda no WhatsApp também. E vou subir já a gravação, tá bom? Eu vou subir cedo hoje, prometo. Tchau, pessoal. Muito obrigada. E até próximo GED.